Oi, pessoal, muito bem-vindos à aula síncrona 8 de Ecologia Geral do campus Sete Lagoas da Universidade Federal de São João del Rei. Hoje o tema é interação entre populações. A intenção dessa aula é que vocês entendam mais sobre as interações biológicas. E após essa aula, vocês vão poder responder perguntas como: qual é a influência das interações sobre as espécies? Como que eu meço o crescimento populacional de uma espécie que está em competição com outra? E ainda, o que ocorre com o número de espécies no local se eu retirar um predador de topo? Para podermos entender um pouco mais sobre isso, vamos listar algumas interações e vamos trabalhar no efeito dessas interações sobre o fitness, ou seja, o sucesso reprodutivo de indivíduos de espécies diferentes. O primeiro exemplo é o comensalismo. Numa relação de comensalismo, você tem um indivíduo que tem o aumento do fitness e outro que nem ganha e nem perde com a interação biológica. Nesse caso, poderíamos dar como exemplo peixes-piloto, partindo do princípio que os peixes-piloto recebem benefícios comendo o restante de organismos que são caça de um tubarão. E aí o tubarão nem ganha e nem perde. Entretanto, há peixes-piloto que comem parasitas, evidências de que alguns peixes-piloto podem ajudar no direcionamento do predador em direção à presa. Nesses dois últimos casos, a interação então não seria do tipo mais e zero, mas seria mais e mais, caracterizando o outro tipo de interação. O segundo tipo de interação é o amensalismo. No amensalismo, existe um organismo que interfere sobre o outro. Este que interfere nem ganha e nem perde nada, mas o que sofre a interferência tem uma redução do seu fitness. O crescimento de algas em rios, lagos, também em mares, como de pirrófitas, ocasiona um processo chamado maré vermelha. E a grande concentração dessas algas na maré vermelha pode inibir o crescimento de outros organismos, caracterizando um amensalismo. Da mesma forma, bactérias podem ser inibidas pelo crescimento de fungos. E aí, novamente, a gente encontra um exemplo de amensalismo. O terceiro tipo de interação, bastante importante, é o parasitismo. No parasitismo, você tem um parasita que utiliza recursos de um hospedeiro. Assim, o parasita aumenta o seu fitness e o hospedeiro reduz o seu fitness. Os parasitas podem ser internos, existirem dentro dos hospedeiros, ou eles podem ser externos e existirem sobre os hospedeiros. Mas em ambos casos não é comum que um parasita mate o seu hospedeiro. Outro tipo de interação é o mutualismo. Então, se aquele peixe-piloto do primeiro exemplo estiver beneficiando o tubarão, e se o peixe-piloto se beneficia do tubarão, então ele se classificaria dentro dessa interação. Mas aqui eu tenho outros três vídeos com três outros exemplos. O primeiro vídeo da esquerda são líquens, associações entre fungos e algas. É um mutualismo obrigatório. No segundo exemplo, é ilustrado um peixe-palhaço que está vivendo entre anêmonas e no terceiro, uma abelha polinizando uma flor. Uma outra interação é a predação. Nesse caso, um predador retira a vida de uma presa para se alimentar. Faz sentido dizer que o fitness do predador se eleva, mas não faz sentido discutir sobre o fitness da presa, já que ela perde a vida. O parasitoidismo, de certa forma, é um tipo de predação que a presa vai morrer, mas vai demorar a morrer. Ele é chamado parasitoidismo porque é uma interação específica em que um parasitoide põe um ovo dentro de um hospedeiro. A partir do ovo existe a eclosão de um indivíduo jovem que se desenvolve e alimenta do hospedeiro. O hospedeiro vai morrer, mas enquanto esse ovo não eclode e esse parasitoide não começa a se alimentar, é importante que ele esteja ainda parcialmente vivo, vamos dizer assim, imobilizado, né, mas com recursos disponíveis para ele. Eu dou exemplo em dois vídeos que estão disponíveis no campus virtual, com duas espécies de vespas parasitoides, uma de pulgões e outra de joaninhas. Então acessem no campus virtual para verem esses dois exemplos. A herbivoria é um tipo de predação, mas o predador é um herbívoro e a presa é uma planta. Então, eu tenho o herbívoro aumentando o seu fitness e a planta reduzindo. Na competição, eu tenho duas ou muito mais espécies disputando os mesmos recursos. Nós vimos em aulas passadas a competição entre indivíduos da mesma espécie, mas aqui a gente está tratando entre indivíduos de espécies diferentes. Portanto, é uma competição que a gente chama de interespecífica. Já na anterior, a gente poderia ter dito intraespecífica, que são indivíduos da mesma espécie. Então, tratando de duas espécies diferentes, eu poderia ter uma competição por exploração ou uma competição por interferência.
Por exploração, seria possível o uso de um recurso por uma espécie que talvez jamais nem veja a segunda espécie. E por interferência, eu tenho uma espécie interferindo diretamente no acesso ao recurso. Nesse vídeo, a gente vê dezenas de espécies de peixe que poderiam ser, por exemplo, todos eles planctônicos e estariam disputando o recurso. De modo geral, eu posso organizar todas as interações entre duas espécies e obter um efeito geral em aumento, em não alteração e em redução de fitness. Assim, no mutualismo, uma espécie 1 e uma espécie 2 teriam benefícios. Num comensalismo, para das duas espécies não há efeito e para outra há um benefício. Numa predação, na herbivoria, no parasitismo e no parasitoidismo, eu tenho aumento em fitness para uma e redução no fitness para a outra. E por último, na competição, eu tenho a descrição de uma interação entre duas espécies em que ambas perdem em fitness. Pensando um pouco mais profundamente em competição interespecífica, vamos trabalhar com o exemplo de Paramecium, que são organismos unicelulares que crescem sozinhos e conseguem alcançar suas capacidades de suporte em seus hábitats. Então aqui eu tenho o Paramecium aurelia, o caudato e o bursara, alcançando a capacidade de suporte após exibirem uma curva de crescimento logístico quando crescem sozinhos. Entretanto, o agrupamento de 2 a 2 desses paramécium, eu tenho resultados diferentes. Enquanto crescem juntos, nenhum consegue alcançar sua capacidade de suporte. E nesse primeiro caso, em que foram agrupados Caudato e Aurélia, eu não tenho a manutenção das duas espécies. Já no segundo caso, em que Caudato e Bursaria persistiram juntos, eu não tenho o alcance da capacidade de suporte, mas eu tenho a coexistência das duas espécies. Isso nos remete ao princípio da exclusão competitiva, que diz o seguinte: se duas espécies coexistem, então há diferenciação de nichos realizados. Aqui embaixo eu tenho no eixo X um espectro de recursos que pode ilustrar os recursos do nicho ecológico de uma espécie. Esse achuiado em vermelho ilustra o espectro de recursos de uma primeira espécie e essa linha em azul o espectro de recursos no eixo X de uma segunda espécie. Essa área em azul ilustra uma grande sobreposição dos nichos ecológicos das duas espécies, portanto, um nível de competição muito elevado entre as duas. Se eu não tenho diferenciação, se esse nicho se sobrepõe muito, é o mais comum, a resposta mais comum é que a gente encontra a eliminação de uma das duas. Na história evolutiva isso deve ter sido muito comum, mas no tempo ecológico é difícil de ser visualizado. Se duas espécies coexistem, então há diferenciação de nicho realizado. Esse é o modelo matemático que a gente já viu, né, na competição intraespecífica, e esse termo K-N sobre K é um termo que ilustra o quanto da capacidade de suporte que é utilizado por indivíduos dentro da mesma espécie. Agora a gente tem que fazer uma inferência da mesma forma sobre a interação de uma espécie sobre outra. Para conseguirmos fazer isso, a gente tem que saber qual que é o tamanho do poder competitivo de uma espécie em relação a uma segunda espécie. Essa redução de crescimento de uma primeira espécie tem que ser então estabelecida em função da competição intraespecífica com a mesma espécie e interespecífica com a segunda espécie. Entretanto, indivíduos de uma espécie 2 podem ter um potencial de se alimentar em 6 vezes mais do que o de uma espécie 1. Então, 3 indivíduos de uma espécie 2 comeriam o mesmo que 18 indivíduos de uma espécie 1. Assim, eu teria que trabalhar com um termo que representasse o efeito competitivo de uma espécie 2 sobre uma espécie 1. Um termo como esse, incluso na equação de crescimento populacional, poderia ser representado dessa forma. Dentro do parênteses, ao invés de eu ter o efeito de indivíduos da espécie 1 sobre a capacidade de suporte dessa espécie, eu tenho o efeito de indivíduos da espécie 1 sobre a capacidade de suporte dessa espécie e o efeito de indivíduos da espécie 2 sobre a capacidade de suporte dessa primeira espécie. Entretanto, eu tenho um termo aqui chamado de alfa, que é um fator que ilustra qual que é a equivalência de número de indivíduos da espécie 2 em termos de número de indivíduos da espécie 1. Isso se eu quiser saber qual que é a variação de indivíduos da espécie 1 em função do tempo. Mas se eu quiser saber qual é a variação do número de indivíduos da espécie 2 em função do tempo, basta trocar esse termo. Então eu tenho o número de indivíduos da espécie 2 retirando capacidade de suporte dela mesma, mas
eu tenho o número de indivíduos da espécie 1 com o seu fator de equivalência de 1 em função de 2, retirando da capacidade de suporte da espécie 2. Percebam que esses dois termos são importantes para a gente poder ser capaz de trabalhar com o número de indivíduos da segunda espécie em função do número de indivíduos da primeira espécie, retirando a capacidade de suporte da primeira espécie. Trabalhando um pouco mais profundamente na ideia da predação, a gente tem que qualquer predador tem que ser capaz de encontrar, perseguir, subjugar, manusear e ingerir sua presa. Vamos chamar isso de esforço de tempo e de energia em função de busca de presa. E aí, qualquer predador tem estratégias que maximizam seus ganhos. Por exemplo, eles podem optar por hábitats em que tem menos competidores, ou podem optar por hábitats em que são menos visíveis as presas, ou hábitats que têm mais presas. Então, várias estratégias podem elevar a eficácia de um predador. Como, por exemplo, eles podem ser do tipo senta e espera, ou podem ser predadores ativos, aguardando a presa passar ou indo em busca da presa. Dessa forma, é possível fazer a seguinte pergunta: é vantagem ou não incluir um novo item na dieta? Se eu tiver novos itens na dieta, limitações fisiológicas ou morfológicas podem impedir a sua inclusão, mas o tempo e a energia investidos em encontrar, perseguir, subjugar, manusear e ingerir a presa determinam se esse novo item é ou não incluído na dieta do predador. Então, para um predador caça-selecionado, vale a pena uma terceira presa de alta energia se ele tem somente duas presas? A resposta disso vai estar dentro dessa equação. Se a energia obtida da terceira presa, dividido pelo seu manuseio, for maior do que a energia média de todas as outras presas, dividida por S de todas as presas, mais o manuseio de todas as presas, então sim, é possível que essa nova presa seja selecionada. Bom, pensando então, se a energia de uma presa N dividido pelo manuseio da presa N é grande, então ou eu tenho muita energia na presa ou pouco tempo de manuseio. E aí, provavelmente essa nova presa é incluída na dieta. Isso ocorre muito com aves e com anfíbios, que são predadores generalistas e comem insetos de vários tamanhos. Por outro lado, se a energia de uma nova presa dividida pela energia gasta em seu manuseio é pequeno, então quer dizer que a energia da presa era pequeno ou que a energia investida no seu manuseio é muito grande. E aí essa nova presa não seria incluída na dieta. Cães comem mosquitos, mas isso deve ser um comportamento muito mais ligado a um tipo de retirar o organismo que o está incomodando ou então uma brincadeira. Leopardos não comem elefantes, porque eles não têm uma ação social como leões têm, e o que faz com que a energia desprendida para poder caçar o elefante seja monstruosa perto do retorno, que também é grande. E crocodilos comem qualquer coisa. São predadores tão grandes e eficazes que o ato deles testarem alguma coisa já significa ingestão e eles não perdem com nada. Entretanto, presas muito pequenas de valor energético muito baixo não serão predados, assim como esses peixes que vão ficar no final desse vídeo que está passando, em que está passando um crocodilo. Isso nos leva a uma questão chamada visão de busca, que nada mais é do que uma seleção de características numa presa para ser enxergada como uma presa para um predador. Por exemplo, piranhas não comem pessoas, assim como onças. Todas as pessoas comidas por piranhas morreram afogadas antes, equivalendo à temperatura das suas presas, que são insetos ou peixes, facilitando a identificação de pessoas como presa. Assim como onças. Onças enxergam organismos presa como normalmente quadrúpedes que estão pastejando, que vão fugir delas quando a presa avistar o predador. Para todos os outros predadores, a ideia de visão de busca é válida. E aí a gente pode determinar uma dinâmica predador-presa. A gente pode determinar quantas presas tem em função de predador e vice-versa. Vamos começar com a presa. Na ausência dos predadores, as presas devem crescer de forma exponencial. Entretanto, os predadores existem. E quando eles existem, as presas sofrem uma perda. E essa quantidade de perda é em função da taxa de procura e de ataque do predador, do número de predadores e do número de presas que existe no lugar. Então esse termo menos APN significa o número de consumo de presas dentro de um hábitat. Por outro lado, os predadores, na ausência de presa, deveriam morrer de fome, mas as presas existem. No caso de morrerem de fome, a variação de predadores no tempo seria menos que P, onde Q é a taxa de mortalidade de predadores e P o número de predadores.
Entretanto, com a presença das presas, eu tenho que a variação de predadores no tempo é FAPN menos QP. F é a eficiência do predador, A, taxa de procura e ataque, P, como eu já disse, número de predadores, N, número de presas, menos Q, que é a taxa de mortalidade do predador vezes o número de predadores. Então, eu tenho novamente a taxa de consumo de presas determinando o número de predadores dentro do sistema. Pensando nesses dois modelos simples, e trabalhando com dois gráficos, eu consigo construir isoclinas que são linhas que ilustram o equilíbrio entre predadores e presas. Nesse primeiro gráfico, eu tenho a abundância de predadores sendo igual a R sobre A, determinando a isoclina daqui. E no segundo gráfico, a abundância de presas sendo Q sobre FA, determinando a abundância de presas, mas a isoclina nessa posição. No primeiro gráfico, se eu tiver uma abundância de predadores muito elevada, então eu tenho uma tendência a uma queda no número de presas. Se do contrário, a abundância de predadores é baixa, eu tenho uma tendência à elevação da abundância de presas. Por outro lado, se eu tiver uma abundância de presas baixas, eu tenho uma tendência à redução do número de predadores. E o contrário, com a abundância de presas elevada, eu tenho uma tendência à elevação do número de predadores. É interessante notar que eu posso juntar esses dois gráficos. Primeiro, o segundo. E a junção dos dois formam vários vetores. Vetores ilustrando o crescimento populacional de presas e predadores. Na horizontal, sempre presas, na vertical, sempre predadores. Mas o fato é que cada par desses dois vetores nos permite formar vetores resultantes. E esses vetores resultantes levam a uma tendência cíclica de alteração de abundância entre predador e presa, assim como ilustra esse terceiro gráfico. Se eu puser setas no sentido anti-horário, eu ilustro o que acontece com a abundância de presas e predadores. Por exemplo, neste quadrante do gráfico, eu tenho uma tendência a aumento de predadores e a aumento de presas. Entretanto, neste outro quadrante do gráfico, eu tenho uma tendência à queda de ambos. Graças a essa tendência à oscilação, eu tenho abundâncias de presas e predadores variando uma em função da outra ao longo do tempo. E há vários exemplos na literatura que ilustram muito bem esse fenômeno. Uma consequência a mais que existe da predação, e bastante interessante de ser notada, é a coexistência mediada pela predação. E isso acaba interferindo no princípio da exclusão competitiva. Vamos trabalhar com dois exemplos aqui que estão disponíveis no livro-texto. O primeiro exemplo é a intensidade de pastejo interferindo no número de espécies de plantas que existem na pastagem. Se você tem uma quantidade de bovinos baixa, então eu tenho uma competição muito intensa entre as espécies de plantas, e o número de espécies que persiste é baixo. Mas à medida em que eu aumento essa intensidade de pastejo, eu elevo o número de espécies de plantas, porque eu tenho uma interferência grande de um predador herbívoro sobre uma espécie de planta competidora mais forte. Mas à medida que eu aumento a intensidade de pastejo, eu tenho uma nova queda do número de espécies de plantas, porque a intensidade de pastejo se torna muito grande. A mesma coisa acontece quando eu tenho moluscos predadores de plantas que crescem em poças. O mesmo procedimento ocorre, elevando o número de espécies de plantas nas poças à medida em que eu aumento a densidade do molusco predador, mas aumentando muito, esse número de espécies vai cair. Esses são dois exemplos disponíveis no livro didático de vocês. Bom, agora que a gente entende um pouco mais sobre interações entre espécies, eu chamo vocês à ação. E a primeira coisa que eu peço a vocês é que assistam os 3 vídeos que estão postados no campus virtual. Há os 3 links para os vídeos, um deles é sobre lobos, um outro sobre parasitoides com joaninhas e um terceiro parasitoides com afídeos, ou seja, pulgões. Depois eu gostaria que vocês fizessem os exercícios 4, 5 e 6 que já estão no campus virtual. E ainda nessa semana será postado o exercício assíncrono número 7, para vocês executarem também. Então, eu agradeço por terem assistido e até a próxima aula.